para engrandecer o nome do Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. Quero fazer um comentário hoje com vocês de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Na semana passada nós estudamos o capítulo 24, vimos as profecias de Jesus e que praticamente quase tudo que ele falou nós já temos visto cumpridos nesses dias atuais, nos nossos dias, né? E sabemos, temos a plena consciência de que estamos chegando ao fim. Mateus 25 também é um capítulo profético citado por Jesus. Do versículo 1 até o versículo 13, vai nos relatar a parábola das 10 virgens. Quando Jesus ele fala a respeito das 10 virgens, essas virgens, nós paramos para analisar, são 10, todas são virgens, todas estão de branco, todas têm uma lamparina, sendo que 5 têm azeite na sua lâmpada e 5 não têm. Por que a divisão de 5 e 5? Jesus está falando de 2 povos. Em todo o ministério de Jesus sobre a terra, ele ensinava, ele pregava, ele curava, e ele muitas vezes falou por parábolas, e nessas parábolas ele estava sempre alertando a nação de Israel, os discípulos estavam sempre com ele, próximo a ele, de que um povo ia chegar antes dele. Em várias parábolas, Jesus falou sobre isso. O mais forte que nós encontramos está registrado em Lucas capítulo 12, o evangelista Mateus também fala sobre isso, mas Lucas, ele dá um relato completo de que alguma coisa aconteceria antes deles. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 36. Sede vós semelhantes a homens, sede vós, está falando para judeus, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo se abra. Então, Jesus está falando assim, vocês judeus, olha, vocês sejam como servos vigilantes, que estão esperando o seu Senhor vir da festa de casamento. Jesus já estava falando para eles claramente que não era com eles um casamento, ia ter um outro casamento. O Senhor deles ia para um outro casamento. E quando retornasse, bem-aventurados seriam eles se não estivessem vigilantes, esperando o seu retorno. Nesse mesmo capítulo, no versículo 41, Pedro pergunta algo para Jesus. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? Pedro percebeu que algo não estava batendo. Como que você é o nosso Senhor e nós
bodas, essa festa de casamento, é com a igreja. Eles vão ficar no aguardo, a igreja é arrebatada, passa 7 anos nas bodas, e então ele volta para restaurar os judeus. Jesus sempre esteve falando sobre isso. Parábola do filho pródigo. É muito bonita a mensagem da parábola do filho pródigo, quando nós levamos isso para o evangelismo, para conquistar vida, para aqueles que estão afastados, olha, volta, eu sou filho pródigo, retorna para a casa do pai. E a parábola do filho pródigo, Jesus estava falando o quê? Um irmão é da casa. O irmão mais velho não saiu da casa. O mais novo pediu a sua parte na herança e saiu. E quando viu que não tinha nada que aproveitasse lá fora, ele retorna. Entre igreja e povo de Israel, quem é o mais velho? O povo de Israel é mais velho. A igreja só aparece depois da ascensão de Jesus. Então o irmão mais velho é Israel. Ele sempre esteve na casa, sempre esteve lá, na casa, sempre esperando. Aí fala de um irmão mais novo que surge, que aparece, que nasce, mas ele sai a esbanjar o que o pai tinha. O que Deus tem para nós? Deus tem para nós, primeiro, todo mundo que Ele criou, Ele tem a nossa vida. Tudo que nós temos pertence a Ele. A igreja em si, depois da ascensão de Jesus, ela se torna gentílica. Os povos gentios fora, eles desfrutam daquilo que era do Pai e descobrem que por mais desfrute que tenha, algo falta. É quando volta e retorna à casa paterna. Aí o irmão mais velho fica com ciúmes. Mas eu sempre estive aqui, você nunca me deu uma ovelhinha, um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Agora vem o teu filho mais novo, ele nem fala que é o irmão dele, ele fala o teu filho mais novo, e aí você mata o bezerro cevado, você dá um anel, você dá vestes, você coloca o calçado e dá uma grande festa. Essa grande festa é sempre recepcionada com alegria. Por quê? Porque Deus se alegra com todos aqueles que vêm para Cristo. Não é errado nós levarmos isso como uma mensagem evangelística? Não é errado. Nós podemos pregar sobre isso e pedir a esse filho afastado, esse filho que saiu da casa do pai, que volte, que retorne. Não é errado. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que era que Jesus estava falando. Nós precisamos ter conhecimento das palavras de Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas, sem esse conhecimento, eles falam que tal coisa que Jesus falou para a igreja. Jesus não falou para a igreja, falou para Israel. Falou para Israel. Agora, nós, conhecendo a verdade do que foi que Jesus falou, então nós podemos contemporaneizar esse texto e hoje trazer uma mensagem evangelística, convidando aqueles que estão afastados da casa do Pai a que retornem. Mas é muito importante nós sabermos o que Jesus está falando. 10 virgens. Jesus está falando de 2 povos, Israel e igreja. Por isso estão todos de branco, por isso todos têm lamparinas. O que são as lamparinas? As lamparinas são as orações, é o nosso culto, é a nossa adoração. Não é aqui que nós nos fortalecemos no Senhor, não é aqui que nós enchemos de azeite a nossa vasilha, não é junto orando, compartilhando a palavra. Nós estamos fazendo
Então, igreja é o povo que tem o azeite, o Espírito Santo. Aí ouve-se o público, aí vem o noivo. Então se levanta, olha, na semana passada eu falei sobre tosquelejar. Não é que as virgens dormiram, elas tosquelejaram, ficam lá, olha, eu estou preparada. Então eu estou aguardando a vinda do Senhor. Eu posso estar tranquila porque eu estou preparada até a hora da chegada do noivo. Mas tem um povo que não está preparado. É Israel. Quando eles se derem conta na grande tribulação de que aquele homem que eles mataram, aqueles que eles achavam que era apenas um grande profeta, ele era o Messias. Aí é quando o texto fala que eles vão na porta e batem, olha, abre-nos a porta. Tipo assim, agora eu acredito, eu entendi. Mas a porta não se abre mais. A porta não se abre mais. Aí tem um tempo determinado por Deus, até terminar o período da grande tribulação, quando o noivo volta das bodas, e aí ele vem para recolher o seu povo, Israel. Então, Mateus 25 fala de dois povos. Irmã Galinha, eu posso trazer a palavra falando sobre para a igreja, aqueles que estão preparados, que não estão preparados, podemos contemporaneizar e trazer para eles, olha, quem está preparado vai entrar com o noivo, quem não está preparado não vai entrar. Mas é preciso saber que essa palavra não é dita para a igreja. Isso daqui é para quem? Para a igreja que está preparada. É para quem não está preparado. Não! Jesus está falando para Israel e é sobre dois povos. Ok? Então, sim. Era bom, né? Era bom, calor. Obrigada, irmã. Quando nós continuamos o capítulo 25 de Mateus, nós vamos ver a parábola dos talentos. Parábola dos talentos. O Senhor deixa alguns talentos e vai para uma terra distante. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Jesus também está falando essa palavra para os judeus. Por quê? Os judeus, eles são aqueles que eles têm o alimento. Por quê? Eles foram criados por Deus para anunciar Deus às nações. Desse povo viria Jesus, que é o nosso Salvador, é o Salvador da humanidade, inclusive deles. Eles têm um alimento, eles viram Deus. Eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram Deus fazer sair água da rocha. Eles viram os grandes milagres de Deus. Eles tiveram os profetas. Eles viram o menino nascer, aquela virgem conceber. Eles caminharam com Jesus. Eles têm o alimento. Então foi entregue para eles determinados talentos. Se ao longo dessa jornada eles granjearem alguma coisa, eles entenderem, então eles terão cada um a sua porção. Porque quando o Senhor volta, ele fala assim, olha, você granjeou os 5 que eu te dei, você me deu mais 5, você vai reinar sobre 5 cidades. Você tinha 2, granjeou mais 2, você vai reinar sobre 2 cidades. Quando nós estudarmos o Apocalipse, nós vamos ver que lá no final vai observar
povo de Israel. O povo de Israel era da terra. Desde o princípio, Deus prometeu terras para Israel. Aí entra aqui, olha, aqueles que crerem, aqueles que granjearem aquilo que eu dei, vai reinar sobre determinadas cidades. Isso está falando do retorno de Cristo, do final de todas as coisas. Esses dois capítulos são proféticos. Ele nos traz ensinamentos do que vai acontecer futuramente, tanto em reino milenar, como ao final de todas as coisas, e um novo recomeço depois do Apocalipse. Continuamos no capítulo 25, essa parte é bastante interessante nós entendermos. Nós vamos ler sobre o grande julgamento. Aqui está falando que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Nós vamos estudar o Apocalipse e vamos entender que no capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 4, vai falar de um breve julgamento. Capítulo 19, nós vamos ver que é o final da grande tribulação. Jesus vem, ele pisa os pés no Monte das Oliveiras, ele defende Israel, ele vence todas aquelas nações inimigas. E aí vai acontecer um breve julgamento. Por quê? Porque final da grande tribulação, eles vão entrar para o reino milenar. Esse breve julgamento é para saber quem entra para o reino milenar junto com os judeus. Então é o que ele fala aqui, olha, ele vai vir, se assentar no seu trono e fazer o julgamento. Um pastor separa ovelhas à sua direita, bodes à sua esquerda. Aqui são nações, ovelhas e nações bodes. Quem são as nações ovelhas? Ele vai descrever ali. É que quando eu tive fome, me deixe de comer. Quando eu tive sede, me deixe de beber. Estava nu, me vestisse. Estava enfermo, fosse me visitar. São as nações que vão ajudar Israel durante a grande tribulação. Israel vai ser atacado de todos os lados. Só que vai haver, nessa ocasião, alguns povos que vão ajudar Israel, vão esconder, vão dar alimento. Esses são as nações ovelhas. Vai ter aqueles que apenas vão investir contra Israel e querer exterminá-los. Então, não visitaram, não deram de comer, não deram de beber. Esses são as nações bodes. Por quê? Porque quando nós continuamos lendo esse texto, o final dele vai dizer assim: o rei vai responder àqueles que o ajudaram. Então o rei dirá, peraí, deixa eu ver se eu certinho aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, verso 34, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do rei.
entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai na posse do reino. Ele não está falando que é do reino dos céus, ele não está falando que é na eternidade. Ele diz entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse? Reino milenar. Reino milenar. Então é aqueles que durante a grande tribulação ajudaram Israel. Essas nações entram para o reino milenar junto com os judeus. Eles vão desfrutar 1000 anos de paz. 1000 anos sem dor, sem tristeza, sem enfermidades. Vai ser um reinado literal de paz. Vai ser um paraíso na terra. Essas nações ovelhas, elas entram no reino e desfrutam desse reino. No reino milenar existe salvação. Existe salvação. São gentílicas. E aí, no reino milenar, elas terão direito à salvação. A porta da graça já se fechou aqui, quando a igreja é arrebatada. Tribulação. Aqui tem salvação para judeus. Grande tribulação é o tratar de Deus com Israel. É a 120ª semana de Daniel. Tem salvação? Tem. Para judeus. E todas as nações que ficaram, elas vão sofrer também os horrores da grande tribulação. Mas, mesmo assim, algumas delas vão ajudar Israel. Quando encerra a grande tribulação, a guerra do Armagedon, Jesus já veio, venceu a batalha, um breve julgamento. Por quê? Porque agora Cristo vai reinar sobre a terra, sobre o seu povo. E as nações ovelhas que ajudaram o povo de Israel, elas entram para o reino milenar. Aqui dentro do reino milenar, mesmo elas sendo nações gentílicas, haverá salvação. Eles vão estar debaixo do governo de Cristo. Ele é o Salvador. Então, tipo assim, olha, vocês ajudaram o meu povo, vocês ajudaram, e nem diz o texto de Mateus 25, estes meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim, entra para o reino. Agora, debaixo do reinado de Cristo, então vocês têm direito à salvação. Haverá salvação no reino milenar. Mas essa é uma das últimas etapas que vai acontecer nessa terra que nós estamos pisando. Quando termina, ao final de 1000 anos de paz, o diabo é solto. No reinado de Cristo, o diabo vai estar preso. Ele não vai tentar as nações que estão no reino milenar. O reinado será de plena paz. Ao final, o diabo é solto. E depois de 1000 anos, vivendo um paraíso com Cristo, muitos ainda vão acreditar no diabo, porque ele vai ser solto e ele vai voltar a enganar as nações. Isso é a prova de que o coração do homem em si, o coração sem Deus, ele é mau. Ele é mau. É muito fácil acreditar no diabo. É muito fácil acompanhar o mundo. É muito fácil atentar para tudo que o inimigo nos mostra. E é fácil para deixar Deus. Porque vocês verem 1000 anos de paz. E quando terminar, o diabo vai ser solto. Ele ainda vai enganar quem viveu debaixo da bênção do paraíso. Quem nascer nessa época, não nascer cheio de sabedoria, cheio de sabedoria.
vigilante. Por quê? Porque o diabo, ele vai lançar qualquer coisa para enganar o povo de Deus, para tirá-lo da sua presença. Vai nascer, gente, vai. Normal. Aquele irmão falou, vai nascer na bênção e vai. E mesmo assim ainda vai se deixar levar pelo inimigo. Vão ser 1000 anos, irmão. 1000 anos. Então vai nascer, e quem morrer nessa época, vai morrer como lá no princípio, 200 anos, 300 anos, e ainda vai ser jovem. É reinado de paz. É algo sobrenatural que ainda vai acontecer aqui nessa terra que nós pisamos. Então, por que nós estamos aprendendo isso tudo? Para nos fortalecermos em Cristo. A mínima coisa que às vezes parece muito belo, que parece esplêndido, isso é de Deus. Muitas vezes não é. É apenas para te tirar da presença. É apenas para roubar aquilo que você tem de Deus, aquilo que Deus te deu. Então a igreja tem que aprender e ficar vigilante. Porque o fim dos tempos será tempos enganosos. Por isso, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. E nós estamos, queridos, no fim do fim. Amém? Nos 7 anos de duração, daí inicia a parte de reinar. Sim, vai haver esse breve julgamento, que é um julgamento breve, é algo rápido, porque essas coisas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Se nós falarmos, vai julgar todas as nações para o julgamento, se na nossa mente computar isso, vai dar a impressão que vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, até juntar todo mundo e haver um julgamento. Isso vai demorar, mas não é. O tempo é assim, olha. Porque não é na nossa contagem de tempo, é no tempo de Deus, é no tempo da graça. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, antes de nós entrarmos no Apocalipse, nós vamos entrar em Apocalipse na semana que vem, gente. Aí nós vamos começar o livro de Apocalipse. Eu quero comentar sobre o livro de Atos. Atos capítulo 1, Atos capítulo 2. Justamente a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo marca o início da igreja. O início daquilo que somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E Atos capítulo 2 vai nos falar sobre isso. A era da igreja. Jesus veio, cumpriu seu ministério, andou 40 dias na terra com os seus discípulos. Estamos em Atos 1. Ele está dando as últimas instruções. E então, eles veem, tanto os discípulos, como aqueles quase 500 irmãos, eles veem Jesus subindo. Jesus está falando, mas ele está subindo. E eles ficaram olhando, até que sumiu nas nuvens. Fantástico, né? Até subir diante dos olhos, as nuvens, é o limite humano. E aparecem 2 varões de branco e diz: varões galileus, por que estás olhando para o alto?
dia que vocês viram subir, ele vai descer. Vai ser exatamente aqui. Zacarias já tinha profetizado, e naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Então a gente vai vendo que a palavra de Deus ela vai se juntando, e Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel. Basta nós entendermos a palavra de Deus, o que é que Ele está nos dizendo. Os discípulos saem dali, aqueles irmãos saem dali e vão para o cenáculo do templo. Eles não estavam no templo, eles estavam no cenáculo do templo. Vamos supor que aqui ao lado não é só um corredor, é um espaço maior. Então eles não estavam no templo, eles estavam num espaço bem próximo que pertencia ao templo, mas não era na nave, não era no templo. Eles estavam à parte, era um cenáculo. Eles se reuniram ali e eles se mantiveram em oração. Estava próximo ao dia de Pentecostes. Então Jerusalém estava ficando repleto de pessoas. Todos os judeus de todas as nações, os judeus dispersos, são as 10 tribos que foram levadas em 722 pelo Império Assírio. Eles foram levados e eles não retornaram para Israel. Até hoje é a maior diáspora de um povo. Esses judeus espalhados pelo mundo, eles vinham para Jerusalém nas festas principais. E a festa de então seria Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? Grande colheita. Esses homens, eles estão reunidos no cenáculo, num lugar à parte. Já não eram mais 500 irmãos, eram quantos? 120 pessoas. Jesus falou: ficai em Jerusalém. 500 pessoas. Em 10 dias, só 120 estavam esperando. 10 dias. Eles não sabiam quantos dias iam ser. Nós sabemos dessas informações hoje. Mas eles foram para o cenáculo do templo, esperaram um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias. Por quê? Depois da festa da primícia, 50 dias era a festa de Pentecostes. Jesus foi ascenso aqui. Ele falou: olha, ficai em Jerusalém. Eles foram para o cenáculo do templo. 40 dias. De 40 dias para 50 dias, quantos dias são? Então eles só tiveram que esperar 10 dias. E eles desanimaram. De 500 pessoas, só 120 estavam ali presentes. Não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas nós encontramos e falam assim: mas eu pedi algo para Deus e Deus não fez. Eu estava esperando algo e Deus não me deu. Ah, Deus prometeu, mas eu ainda não recebi, Ele não cumpriu. E as pessoas desanimam na sua caminhada e se afastam. Por quê? Não sabe esperar o tempo de Deus. Para nós, pode parecer um tempo muito longo, mas para Deus é rápido. Jesus falou: olha, ficar em Jerusalém 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas quantos dias nós vamos ter que esperar? Desanimaram, foram embora. E só era 10 dias de espera. Então tudo isso traz uma lição muito profunda para nós, de que nós temos que persistir. Nós não podemos desanimar. Não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi amanhã, vai ser depois. Eu não vou parar. Se Deus não me der agora, Ele me dá na eternidade. Mas eu não vou desistir. Nós temos que continuar caminhando. Principalmente quando isso se refere à cura. Muitas pessoas não entendem porque Deus não cura.
dificuldades que ele vai criar. Não é. Paulo foi acometido de alguma coisa que ele falou que ele orou 3 vezes. Era como um espinho na carne dele. E olha, queridos, quem entra com espinho no dedo, a gente vai ver que se você tocar ali, o espinho dói lá dentro e você puxa. Aquilo não te dá paz, porque você tocou ali, você sente a picada. O espinho está sempre espetando, está sempre espetando, está sempre espetando. Aí Paulo diz que ele orou 3 vezes para que Deus repreendesse, tirasse aquele espinho na carne. Qual foi a resposta do Senhor? Minha graça. A minha graça te basta. Jesus falou lá para a igreja de Filadélfia, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei a hora, a provação que haverá de Deus sobre toda a parte. Quem nos guarda é Deus. Quem nos protege é Deus. Nós só temos que permanecer. Permanecer firme. A Bíblia fala que Paulo desistiu do Evangelho, desistiu de Deus, porque Deus não tirou o espinho da carne dele. Não, ele continuou ensinando, continuou nas prisões, ele não desanimou porque ele estava preso. Nós temos que permanecer. Queridos, falta bem poucos dias. Vamos falar assim, falta 10 dias só, e Jesus está chegando. Só 10 dias. Nós temos que permanecer. Aquelas pessoas desistiram, 120 estavam no cenáculo. E aí, num momento, a Bíblia fala, no capítulo 2 de Atos, assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídos sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Eles estavam reunidos. De repente, veio um som e encheu a casa. Era como de um vento forte. Era como de um vento forte. Eu pensava que quando eles falavam isso, era no línguas para eles no dia de Pentecostes. Não. Eu pensei que era isso. Sobre cada um dos que estavam, os 120, eles viram língua de fogo, foguinho, chaminhas de fogo, sobre a cabeça de cada um, daqueles 120. Primeiro um som, depois foram vistas as línguas de fogo, e aí eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito concedia que falasse. Mas nós continuamos a leitura, e a Bíblia vai nos dizer assim: ora, estando habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois,
Ásia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que aconteceu ali naquele cenário? Ouviu-se um som, um primeiro sinal, um som, línguas como de fogo. E agora o Espírito encheu 120 homens e eles começaram a falar em outras línguas. Nós lemos que não precisou se interpretar o que aqueles homens falavam. Cada um que estava lá fora, Jerusalém estava cheia. Aquele barulho chamou a atenção do povo. O povo se ajuntou na porta daquele cenáculo. E agora eles ouviam aqueles homens falar, cada um na sua língua. Pelo menos descrito tem 17 etnias. 17 etnias. Eles estavam lá fora, entendendo o que os homens estavam falando aqui dentro. É interessante, queridos, que quando nós chegamos em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai ensinar sobre os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, Paulo vai falar que é preciso alguém para interpretar. Tem um dom de interpretação. Se alguém está falando, ninguém interpretar, e outro se levantar para falar, o primeiro que se cale. Aí deixa lá o segundo falar. Se o segundo falou, não tem interpretação, outro começou a falar, ele se cala, espera o outro. O terceiro começou a falar, alguém interpretou o que ele está falando. Então a mensagem é entregue para todos. E isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo ensinando sobre a manifestação do Espírito Santo. Dom de línguas. O Espírito precisava ser interpretada para a igreja poder entender. Mas em Atos 2, as línguas estranhas que eles falavam, todos estavam entendendo. Cada um na língua do seu país. Cada um segundo a língua de cada um. O que aconteceu? Descida do Espírito Santo, o nascimento da igreja. A primeira etapa impactou o mundo de então. O Espírito Santo desceu, ele deu o primeiro aviso, um som. E agora ele desce sobre cada um, como línguas de fogo, e começa a falar, e quem está lá fora está entendendo o que ele diz, o que o povo diz. Cada um de nós entendemos, ouvimos as grandezas de Deus, cada um na sua própria vida. No dia que o Espírito Santo, no dia que o Espírito Santo de Deus desceu, ele se apresentou às nações. Ninguém foi falar sobre o Espírito Santo. Ninguém foi falar sobre a igreja. O Espírito Santo desceu, tomou aqueles homens e falando nas línguas de nações, nas línguas humanas. Ele foi relatando as grandezas de Deus. O Espírito Santo estava evangelizando o mundo de então. Porque aqueles homens saíram dali, voltaram para a sua terra e lá vão proclamar, anunciar as grandezas de Deus. A igreja automaticamente já estava se espalhando ao mundo. Quem se apresentou? O próprio Espírito Santo de Deus.
abençoou as nações. Deus passou o Antigo Testamento inteiro, levantando profetas, reis, e falando a Israel, para que Israel anunciasse Deus às nações. Israel não cumpriu essa missão. Agora a igreja estava nascendo. E a primeira coisa, eu vou me apresentar às nações. Eu vou evangelizar as nações. As nações reconheceram, ouviram as grandezas de Deus. E aí, a igreja que estava aqui reunida, 120 homens, agora cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha se apresentado. Então Pedro se levanta e prega a primeira mensagem. Olha, o Espírito Santo já tinha se apresentado, já tinha falado das grandezas de Deus. Agora Pedro se levanta cheio, e eles olhavam e falavam assim: mas aquele ali não é Pedro, não é pescador, ele nem estudo tem, como que ele está falando com tanta unção, com tanta autoridade, com tanta bravura? Quem fez isso com ele? Ah, foi o que nós ouvimos, foi isso que nós ouvimos. Então foi muito fácil para Pedro trazer uma mensagem e quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Não foi a mensagem de Pedro, foi a apresentação do Espírito Santo. Deus preparou os povos, Deus preparou os homens para ouvir as suas grandezas. E agora a igreja estava nascendo. Foi a primeira mensagem, quase 3.000 almas. Nós vamos continuar lendo o livro de Atos, e vai dizer que logo após 5.000 pessoas aceitaram o Evangelho. Já são 8.000 aceitando o Evangelho de Cristo. Aquelas pessoas que terminaram dali, aquela festa de Pentecostes, e voltaram para as nações aonde eles moravam, cada uma falou sobre aquele grande dia, comentou sobre as grandezas de Deus, que o Espírito Santo revelou naquele dia. Eles saíram publicando, levando a grandeza de Deus para as nações. Sabe que isso nos mostra, eu já falei uma vez sobre isso, Deus se apresenta às nações. Na realidade, queridos, Deus não precisa nem de mim nem de você para fazer a sua grande obra de salvação ao mundo. Porém, Ele nos convida a participar com Ele nessa grande jornada. Quando Ele chama Moisés, para que Moisés fosse para o Egito, para falar ao faraó que Deus ia tirar aquele povo do Egito, Deus fala assim para Moisés: ouvi a aflição do meu povo e
Agora nós só temos que caminhar com Ele nessa grande obra. Porque Ele é o responsável. Ninguém nunca pode usar essa expressão, embora eu já tenha ouvido muito. Eu já ganhei tantas almas para Cristo. Eu já ganhei tantas almas. Quem ganhou o quê? Quem ganhou o quê? Quem fez o quê? Na força de que graça que tenho eu para falar alguma coisa e alguém crer? Quem faz a obra toda é o Espírito Santo de Deus. Como que nós ganhamos almas para que essa igreja seja cheia? Primeiramente, na oração. Oração. Quando nós oramos e nós nos juntamos para clamar pelas vidas, o Espírito Santo de Deus é quem trabalha no coração de cada um. O Espírito Santo de Deus é o que vai convencer e trazer eles até dentro da igreja. E aí, alguém chamado por Deus vem, prega uma mensagem, ele levanta a mão e fala assim: não quero aceitar Jesus. Não foi o fulano, não foi a mensagem. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Nós só somos portadores, nós caminhamos junto com Deus na missão da salvação de vidas. E cada um tem que cumprir o seu ministério. Como nós acabamos de ver lá em Mateus 25, os talentos. Jesus falou para os judeus, falou, mas nós podemos contemporaneizar e trazer essa mensagem para nós. Deus me deu talento, deu para o Luiz, deu para o pastor, deu para a irmã, para o irmão. Deus distribuiu talentos. E cada um, na sua capacidade, vai desenvolver esse talento que Deus deu. Queridos, é muito sério isso. Por quê? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus. E lá diante de Deus, eu não tenho desculpa. Senhor, eu não fiz por causa disso. Eu deixei de ir lá por causa disso. Porque eu vi a irmã ali, então eu não fui. Alguém me chamou para mim vir para cá. Aí eu me desviei, eu saí da rota. Não teremos desculpas. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque Ele está nos falando através da sua palavra. Ele está nos falando. Nós temos que ouvir e obedecer. Colocar em prática. Colocar em prática. O que é que a igreja de Cristo está vivendo hoje? Voltemos lá no episódio do cenáculo do templo. Quando algo diferente estava para acontecer, num dia determinado por Deus, aqueles que o aguardavam, o Espírito Santo veio. Primeiro ele deu um sinal, um som, depois línguas de fogo. Então as pessoas abriam as suas bocas e falavam de coisas que eles não sabiam. E Deus se apresentou às nações de então. O trabalhar de Deus, queridos, é sempre o mesmo. Deus não muda a sua forma de trabalhar. Então nós temos que olhar, ler a palavra e entender o que é que Deus está falando. Que Jesus falou em Mateus 24 que nós aprendemos. Olha, vocês sabem olhar para a figueira quando os seus brotos estão tenros e enche as folhas e começa a surgir os frutos. Vocês já sabem, olha, o verão está próximo. Então não é fácil a gente olhar para as estações e falar assim, olha, a primavera está chegando, o inverno está chegando, o outono está chegando. Da mesma forma, nós temos que ler
está vendo nos dias atuais? Um som de quê? Guerras. Guerras de quem? Ah, tem um som no mundo. O mundo todo está ouvindo um som. Algo sobrenatural está para acontecer. Em Atos 2 é o nascimento da igreja. Hoje é o arrebatamento da igreja. Primeiro sinal, um som está aí, gritando para o mundo todo. Todos os povos estão ouvindo. Uns estão a favor, outros não estão a favor. Ah, eu vou com a Hamas, eu vou com Israel. O som está agitando o mundo. Essa semana, 2 terroristas foram pegos aqui em São Paulo. Foram presos pelo Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. Eles iam atacar uma comunidade judaica aqui, iam destruir a sinagoga. E o Mossad desmascarou e os 2 terroristas foram presos. Pensa que não chega no Brasil? Chega! Chega! Hã? O que foi que Jesus falou em Mateus 24? Olhai para a figueira. Quem é a figueira? Olhai para o som que está movimentando o mundo. Quem é o som? Israel. Israel. Está para acontecer algo sobrenatural. Sobrenatural. Do mesmo jeito que foi no nascimento da igreja, será no arrebatamento. Jesus está nos deixando um grande alerta. Olhem para a figueira. Vocês vão ver que o verão está próximo. Hoje, nós vamos lá para Atos 2. Olhem para o mundo. Vocês estão ouvindo o som? Vocês estão ouvindo o som? Deus se apresentou às nações naquele dia. Depois que a igreja foi arrebatada, Deus ele vai se apresentar às nações que ficaram. Vai ser através de sofrimento, de toques de trombeta, de taça. Naquela ocasião, nós vamos estudar Apocalipse. Não é que eles vão ouvir o som da trombeta, eles não vão ver uma taça derramando. Isso é simbólico que o Apocalipse fala sobre os juízos de Deus. Mas haverá 2 testemunhas que proclamarão a palavra de Deus naquele dia. A internet, que hoje já é muito evoluída para nós, naqueles dias vai ter uma potência maior. Todo mundo vai olhar para Israel. O anticristo vai estar lá, ele quer reinar lá. Ele vai chamar a atenção do mundo para Israel. E todos vão ouvir aquelas 2 testemunhas que vão estar pregando lá. E quando Jesus voltar com seus pés no Monte das Oliveiras, a Bíblia fala que todo olho o verá. Como que vai ver? Através da internet. É um tempo que Deus vai agir com as nações, vai interagir com os povos. E tudo começou com um som. Só 120 estavam apostos no cenáculo. Sabe o que eles nos falam? Que a igreja em números, lá no hall da igreja, podem ter muitos números. Muitos números. Quantos eram? 500 irmãos. Quantos receberam? 120. São chamados poucos escolhidos. Mas nós, eu e você,
Deus está nos dando o privilégio de estar aqui. Esses bancos poderiam estar repletos de pessoas, poderiam estar cheios. Só 120 permaneceram fiéis. Só 120 tiveram o privilégio de ouvir o som. Vocês têm o privilégio de aprender a palavra de Deus e entender que meu ouvido espiritual tem que estar aberto. Por quê? Porque tem um som no mundo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Já são 33 dias de guerra. 33. Ai, Abigail, mas 33 dias de som pode ser até 100 dias. Os dias passam para mim, não passam para o Senhor. Porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Sabe qual é a oportunidade que Deus está dando? Você está ouvindo essa mensagem hoje? Leve essa mensagem adiante. Deixa outros ouvirem. Deixa outros entenderem. Para quê? Para que eles possam também ser despertos e os ouvidos espirituais serem abertos e eles ouvirem também o som. Para que eles possam fazer parte desses 120. Esses 120 não são literais. Foi literal naquele dia. Para hoje, não é literal. Mas nós somos aqueles que seremos enviados para abrir os ouvidos de outros. É a nós que estamos aqui que o Senhor está dizendo assim: vem que eu te enviarei. É a nós que Deus está chamando para trabalhar com Ele numa grande obra. A verdade é que Jesus está voltando. Talvez se falar isso para perto de algumas pessoas, eles vão dizer assim: Jesus não vai voltar para a igreja. Jesus vai voltar para os judeus. É verdade. Jesus não volta para a igreja. Ele volta para os judeus. Quando nós usamos essa expressão, Jesus está voltando, é só uma expressão de alertar que o tempo está chegando. Porque Jesus não vem, a igreja é que vai. Ele é o noivo, ele fica lá no altar. Quando a gente assiste casamento do noivo, ele fica paradinho no altar. Não é a noiva que vem ao encontro do noivo? Assim será o arrebatamento. O noivo, ele não vem buscar, ele fica aguardando. O Espírito Santo de Deus é que desce, vem buscar a noiva. Não é sempre o pai da noiva ou um irmão mais velho que conduz a noiva para o noivo. Esse papel é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que desce. Eu vou buscar a noiva. Nós falamos outro dia sobre isso. Os que morreram em Cristo, a terra vai ser removida, vai devolver os corpos, eles serão transformados. Nós que estamos vivos, vamos ser transformados e todos juntos. A igreja, o corpo, está subindo para encontrar com o Senhor nos ares. Exatamente como no casamento, o noivo, a noiva e aquele que conduz a noiva. Quando uma noiva está para entrar no recinto da igreja, estão todos esperando, o noivo está esperando. Quando é aqueles casamentos assim, bem chique, né? O que acontece? A gente já vê hoje em dia que se fazem casamentos desse tipo. Tem sempre um corneteiro que chega na porta e toca a corneta. É a hora da noiva entrar. Sabe o que é isso? O som. O som. A noiva está preparada. A noiva vai ser levada ao encontro do noivo. O som. Não é diferente hoje. Deus está permitindo nós entendermos na sua palavra que nós já estamos ouvindo o som. É tempo de se preparar, queridos. É tempo de estar na presença de Deus. É tempo de anunciar. Você recebeu algo de Deus? Passa adiante. Passa adiante. Venha esperar comigo. Só é 10 dias. Vem comigo.
som maravilhoso, ser arrebatado. Fala isso. São os dons, os talentos. E não pode perder, que a noiva